a escrituração. Quando que ocorre a escrituração? É isso que eu preciso entender. E a resposta vai estar justamente no chamado regime contábil. Depende, do regime contábil. Pronto. Aquela resposta que todo aluno do direito penal conhece. E aí, fulano matou? É crime? Não é? Depende. Depende de uma série de fatores. Mas vamos lá. Olha só. Depende do regime contábil. O que eu vou ter que analisar? Atualmente, existem dois regimes. Existe o regime de caixa e existe o regime de competência. Beleza? O que é cada regime contábil? No regime de caixa, o evento é reconhecido no momento, olha só, no momento do recebimento ou pagamento. No momento do recebimento ou do pagamento. Isso aqui eu estou falando de dinheiro, por isso que é regime de caixa. No regime de competência, o evento é reconhecido no momento em que ocorre. Independentemente de recebimento ou pagamento. Isso daqui tem que ficar muito claro. E aqui surge um conceito que a gente tem que entender. O conceito de exercício financeiro. Tá? Exercício financeiro. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala em regime de competência, eu tenho que reconhecer as coisas no momento que elas acontecem. Se eu vou pagar agora, se eu vou pagar depois, não interessa. E o regime de competência, ele é adotado pela contabilidade. Em regra, é regime de competência. Quando que você tem que reconhecer a despesa com o salário? Você reconhece a despesa no momento em que ela ocorre ou quando você paga? Aí a contabilidade vai dizer o seguinte: pelo regime de competência, a despesa vai acontecer quando ela incorrer. Despesa incorrida, ela aconteceu, só não pagou ainda. Um exemplo para facilitar. Quando que eu reconheço a despesa com a energia elétrica? Quando eu consumo a energia elétrica. Então tem uma determinada data do mês em que a companhia de energia elétrica faz a medição do consumo. Neste exato momento, a companhia elétrica fala o que para mim? Olha, você consumiu tanto, você tem que me pagar. Pelo regime de competência, o consumo da energia elétrica aconteceu. Não há o que se discutir, entendeu? O direito aconteceu. Se o serviço foi prestado pela companhia de energia elétrica, o pagamento a ela é devido. Então, pelo regime de competência, no momento em que ela apurou, olha, seu Vinícius, você gastou tanto. Paulo, agora eu tenho uma despesa. Eu vou ter que pagar. Isso aí. Calma que a gente vai entrar depois na ideia de o que é despesa e o que não é. Porque nem tudo que se paga é despesa. Tá? Às vezes eu pago uma obrigação decorrente de uma despesa, mas não necessariamente. Tá? Por exemplo, quando eu comprei essa caneta, eu não tive despesa. Né?
Mas quando eu paguei juros de um financiamento, eu tive uma despesa com o financiamento, uma despesa financeira. Mas eu quero, antes de chegar nesse ponto, eu quero que você entenda o seguinte. Nesse exemplo da energia elétrica, quando foi feita a medição, não tem o que se questionar mais. O evento aconteceu, o fato gerador daquela obrigação surgiu. Eu vou ter que pagar. Então, pelo regime de competência, eu vou reconhecer no momento em que a fatura é gerada, mesmo que o pagamento seja no mês que vem. Se eu reconhecesse pelo regime de caixa, eu só ia reconhecer essa despesa com energia elétrica quando efetivamente eu pagasse. Por que eu tenho que reconhecer as coisas pelo regime de competência? Porque é a partir daí que não se discute mais. A lógica do direito aconteceu. Um tem uma obrigação, o outro tem um direito. Vamos raciocinar com um tributo. Você tem, quando que ocorre o fato gerador do IPVA? O fato gerador do IPVA acontece todo dia 1º de janeiro. O Estado vai lá e vê, quem é que tem veículo? O Vinícius tem. Então o Vinícius tem que pagar o IPVA. Ocorreu o fato gerador. A partir daquele momento, não se discute mais, salvo ilegalidade, tá? Salvo ilegalidade, ele vai ter que pagar. Ele pode até discutir, não, eu vendi para outro, o valor não é esse, não sei o quê, mas em regra, ocorreu o fato gerador, vai ter que ocorrer o pagamento. Então isso é o regime de competência. O fato gerador ocorreu, você tem carro, no dia 1º de janeiro você tem um veículo em sua propriedade. Então você tem que pagar o IPVA. Mas você vai pagar só em outubro, pelo final da placa, etc. Não importa. Se você tem um carro e você tem que pagar o imposto, você já tem que reconhecer essa obrigação a pagar. Você já vai ter que reconhecer essa despesa com o tributo. O setor público é a mesma coisa. Ele vai ter que reconhecer no momento do fato gerador. No caso do Estado, ele vai ter que reconhecer um direito. Porque se ele apurou, mediante procedimento administrativo, que o Vinícius tem que pagar para ele um determinado valor de IPVA, então o Vinícius vai ter que pagar, o Estado vai dizer o quê? Direito de receber do Vinícius X reais de IPVA. Por competência. Já por caixa, só reconheço no momento do pagamento. Na hora que o Vinícius pagar, aí que o Estado vai reconhecer a receita. Então tem que entender essa lógica de caixa de competência. E a competência, na contabilidade geral, geralmente ela era apurada mês a mês. Então todo mês você apura o que aconteceu no mês, levanta as obrigações e paga. O setor público também é feito assim. Mas dentro da contabilidade, tudo é contabilizado para apuração de resultados dentro do exercício financeiro. Atualmente ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, janeiro apura, fevereiro apura, março, abril, dezembro apurou. Fechou dezembro? Tudo que foi apurado no ano, fecham os relatórios e publica os balanços. É assim que funciona. Pelo regime de competência. Existe uma situação específica com relação ao aspecto orçamentário, que a gente vai estudar em momento oportuno, que o regime ele vai ser misto. Você vai ter com caixa para receita e a competência para despesa. Nós vamos entender isso no momento oportuno. Mas é preciso que você entenda que o regime de caixa e competência são regimes contábeis que vão influenciar o momento em que vai ocorrer a escrituração. No momento em que vai ocorrer o registro dos eventos. Lembre-se disso. Beleza? Tranquilo, pessoal? Isso aqui pode ser um pouco complexo, mas eu quero que você guarde as palavras. O regime contábil corresponde ao momento em que ocorre o registro. Isso é regime. Vai depender se é pelo caixa, no momento do recebimento ou pagamento, ou no momento que acontece. E na escrituração eu dependo. Escriturar, escrever na linguagem contábil, depende do regime que se adota. Ou eu escrituro pelo regime de caixa, ou eu escrituro pelo regime de competência. E isso daqui, é isso que eu quero que você entenda, que existe um regime de caixa e existe um regime de competência. Com a evolução do curso, você vai conseguir evoluir comigo e solidificar e entender na prática como é que isso acontece. Beleza? Muito bem, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Espero que você tenha entendido essa aula, entendido como a contabilidade ela está estruturada, como é que são os regimes contábeis,
onde as normas se posicionam, por que que eu tenho leis, eu tenho normas de contabilidade, e quando a gente chegar nesse ponto, né, no estudo mais prático do negócio, isso aí vai ficar cada vez mais claro na sua cabeça. Mas é importante que você entenda esses conceitos desde já, para você não se perder lá no estudo lá mais para frente. Quem já estudou contabilidade entende o que eu estou falando. Quem não estudou vai passar por uns momentos que vai dar uns nós na cabeça, mas relaxa que eu vou tentar explicar da melhor forma possível para te ajudar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Agradeço sua presença aqui nessa aula. Na próxima aula a gente continua e vamos iniciar o estudo dos procedimentos contábeis orçamentários. Você viu que a contabilidade tem um aspecto orçamentário e tem um aspecto patrimonial, não é verdade? Então a gente vai começar a estudar a lógica orçamentária, estudar o que é o orçamento, como é que ele é feito, como é que ele é pensado e como é que a contabilidade tem que controlar todos esses eventos ligados, né, ao orçamento, beleza? Vou ficando por aqui, abraço, sucesso, até a próxima aula.